Vocês estão vendo a minha tela aqui? Perfeito. Então vamos lá. Meu nome é Hans Sjögren, eu trabalho na Ericsson. O ano passado eu gastei junto com a Telia, uma das operadoras lá na Suécia, para convencer eles a investir em 5G, Internet of Things, IoT. Normalmente eu faço essas apresentações em inglês ou sueco, mas eu espero que vocês vão entender. Eu até tenho uma lista de palavras que eu não conhecia, que eu perguntei para minha esposa. A Ericsson é uma companhia de telecomunicação e nós acabamos de fechar contrato número 100 em rede 5G. E nós já temos 56 redes com tráfego de 5G no mundo inteiro, em 29 países. Então, essa onda de 5G já começou. Mas para muitas pessoas, essa 5G é só uma expressão. É minha intenção, como a primeira parte aqui, é explicar um pouco o que é 5G e dar algumas ideias como o 5G pode mudar a vida para nós como consumidores, também para a indústria. Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que em qualquer artigo que você vai ler, você vai ver que o mundo está ficando conectado. Tem muitas ideias como nós podemos usar essa tecnologia. O que está atrás por isso, a infraestrutura que disponibiliza 5G para todo mundo, essa parte recebe muito pouco foco. Então, eu queria começar lá. Eu acho que no mundo do telecom, 99% das pessoas conhecem essa parte, o interface final, o seu telefone celular. Isso, obviamente, é uma parte super importante dessa infraestrutura. Mas o que está atrás disso, poucas pessoas sabem. Ok, nessa vez aqui, nós temos muitas pessoas trabalhando na Ericsson, mas eu acho que para algumas pessoas seria ser interessante entender um pouco mais disso, para entender o conceito de 5G. Atrás do telefone tem uma infraestrutura enorme. Tem uma parte mais perto de você, que são os rádios. Imagina o que você tem na sua casa quando você tem a sua rede Wi-Fi. E depois tem uma infraestrutura enorme para conectar tudo. Quanto mais central você fica nessa rede, quanto mais parece uma estrutura normal de IT. Plataformas virtuais, tudo cloud-based, databases enormes para gerenciar esse tráfego enorme. Mas mais perto de você tem equipamento especializado só para telecomunicação. E talvez você conhece algumas dessas partes. Se você vai na Dutra, entre São Paulo e Rio, talvez você vai ver essas torres. Essas torres vão ter antenas, vai ter radio units, vai ser conectados com o resto da rede. E isso é um sinal que você sabe que aqui eu tenho uma rede celular. Quando você anda na cidade, você vai ver, se você olha um pouco para cima, o mesmo tipo de infraestrutura, normalmente um pouco alto, nos tetos dos prédios perto de você. Se você entra numa casa, de vez em quando você vai ver essas antenas pequenas, porque quanto mais velocidade, quanto mais alto da frequência, quanto menos penetração dos prédios. Então, essas redes celulares estão agora expandindo por dentro dos prédios, para garantir cobertura 100%. Óbvio, se você quer uma rede que cobre tudo e todos, vai ter bastante de infraestrutura. Pode até criar essa poluição visual. Por causa disso, nós estamos agora começando a esconder essa infraestrutura. Então, quem anda numa cidade pode ver um poste de luz. Esses postes de luz, agora nós temos modelos que conseguem ter todo o equipamento necessário. Baterias, radio units, antenas, tudo é escondido dentro do poste. Ou por que não, uma placa de anúncios, tipo essa aqui. São modelos que nós estamos vendendo no mundo inteiro, exatamente para diminuir a poluição visual e também para ter negócios bons, onde você usa a infraestrutura existente para ser bom para todo mundo, também ampliar a rede celular. Ou porque ter nada. Vocês têm esses manholes, eu aprendi agora que é bueiro.
Uma tampa de bueiro assim pode ser feita em plástico e nós temos a tecnologia de colocar antenas bem perto da tampa que cria uma célula de 60 metros. E isso é suficiente, se você anda lá, você passa a célula para outra célula para criar essa rede e cobrir todos e tudo, tempo todo com uma rede de 5G. Então, isso foi um pouco por atrás. Me faz um favor, por favor. Algumas pessoas têm o microfone aberto. Eu acho que vai ter uma experiência melhor se nós estamos mudando. Colocar mudo. Ok. 5G, então. Nós temos vários Gs aqui. Começando com a rede analógica, onde ninguém nem sabia falar em gerações diferentes. Depois, com 2G, chegou a rede digital. Com 3G, nós começamos a ter a capacidade de transferir dados também. Com 4G, a população em geral realmente começou a usar o celular como interface para a internet, todas as redes sociais e tudo, porque a velocidade, a possibilidade de transferir dados começou a virar muito bom, aparecendo igual ao seu Wi-Fi em casa. E agora com 5G, então, a pergunta principal é só um pouco mais rápido ou tem alguma outra diferença? Fora de ter uma cobertura, eu quero fazer a primeira definição aqui do 5G. 5G é um padrão definido pelo ITU, International Telecoms Union, e eles falam para o grupo de todas as operadoras e fornecedores de infraestrutura, chamado 3GPP, esse é o padrão que nós queremos que 5G atende. Agora é para vocês inventar a tecnologia que consegue fazer isso. E aqui nós estamos vendo vários aspectos do 5G. E como vocês podem ver, a capacidade de fazer download de dados vai até 20 gigabits por segundo, que é um aumento enorme. Com 4G agora, várias evoluções e revisões, nós estamos chegando até em cima de 1 gigabit por segundo, que é muito rápido. Mas agora, como vocês estão vendo, vai ser um pulo enorme. E no outro lado, você vai ter quase a mesma capacidade em fazer upload para a rede. Então, você pode transferir até 10 gigabits por segundo do seu modem ou celular para a rede. O availability, também a disponibilidade da rede, vai mudar bastante, por causa de todas as invenções de error correction, de beamform, de colocar o seu terminal na rede com prioridade, a capacidade de fazer slicing, significa dividir a rede em vários pedaços virtuais, e garantir a capacidade, que é muito interessante para a indústria. A latência vai baixar muito. Se você tem uma rede boa hoje, você tem talvez uma latência de 10 a 20 milissegundos, mas agora nós estamos falando sobre chegar embaixo de 1 milissegundo, essa latência, esse turnaround time, que é absolutamente crítico quando você quer colocar 5G para aplicações industriais. Também essa mobilidade para garantir uma continuação para objetos que se muda muito rápido, tipo um high-speed train, aqui vai fazer uma diferença enorme. O posicionamento, nós já começamos com posicionamento, mas como vocês sabem, usando a combinação entre o GPS e a rede celular, você está mais ou menos perto. Aqui nós estamos garantindo em qualquer ambiente menos de 1 metro. E quando você fala sobre um prédio onde você dá cobertura com todas essas antenas, os small cells que eu mostrei antes, nós vamos chegar com tempo em centímetros, que pode ser bem usado num ambiente industrial onde você quer fazer tracking de todo o equipamento que você tem. Também o tempo da bateria, porque 5G não é só sobre velocidade e capacidade, também é o oposto do espectro. Ter a possibilidade de colocar sensores que podem sobreviver com uma bateria por um tempo mais do que 10 anos, que em algumas aplicações é absolutamente crítico, porque eles transferem muito poucos dados, mas eles precisam ficar lá sem manutenção.
Então, esse aspecto do padrão é super importante para isso. E também a densidade, porque nós estamos prevendo agora com 5G, fora de ter todos os consumidores que têm acesso das operadoras, nós vamos também conectar todos os equipamentos, self-driving cars, você vai ter trens, você vai ter modems, você vai ter sensores. Então, você precisa aumentar bastante essa possibilidade de ter muitos usuários na mesma parte da rede e todo mundo trabalhando, recebendo a atenção da rede no mesmo tempo. E agora eu queria mostrar algumas aplicações rapidinho, como nós podemos usar vários aspectos desse padrão. Por exemplo, o download rate. Ter acesso de um download que é até 20 gigabits por segundo pode mudar a sua vida bastante, né? Como consumidor, você pode fazer, antes do voo, você pode baixar aquele filme do Netflix para ter acesso offline em segundos. E também vai ter um efeito para a sociedade, porque hoje em dia a diferença entre usar a sua rede celular ou usar fibra é grande. Mas quando você tem acesso de 5G, em muitos casos vai ser melhor criar a sua conexão de internet em casa usando capacidade da rede 5G, em vez de colocar uma fibra na terra para chegar na sua casa. Então, mais pessoas vão ter acesso de high-speed internet, uma tecnologia que a gente estamos chamando de Fixed Wireless Access. Além disso, muitos eventos agora, muitos equipamentos só conseguem fazer transmissões usando outras tecnologias, tipo satélite. Se você está assistindo live sport, você vai ver, por exemplo, essas câmeras que eles têm para fazer uma reportagem ou filmar uma competição de golfe. Você vai ver que eles têm todo o equipamento grande deles e mais equipamento só para fazer a transmissão. Agora, quando você chega num upload rate de 10 gigabits por segundo, como modem pequeno, você pode fazer um upload desse streaming com qualidade ótima em qualquer lugar que tem cobertura da rede, que vai fazer uma diferença grande. Para a indústria, veja bem, 5G, mais do que 50% desse padrão foi feito para a indústria. Aqui, finalmente, para vários aspectos da indústria, nós podemos cortar os cabos e disponibilizar jeitos de trabalhar que só funcionam com wireless. Eu tenho dois exemplos aqui. Um é quando nós estamos fazendo turbinas para motores de aeronaves. Lá dentro desse processo, quando você constrói, você precisa de sensores, mas é impossível colocar cabos, porque todas as coisas se mexem lá dentro. Mas com sensores celulares que têm uma latência menos de que 1 milissegundo, eles conseguem regular o processo inteiro, que nós já fizemos projetos assim. Outra parte, em quase todas as indústrias agora que tem robôs, o espaço que eles ocupam é enorme, por causa de tudo o Process Logic Controllers, ou PLC, as máquinas que controlam o robô, precisa ficar muito perto, precisa ter bastante de cabos nessa área que é o prime area que eles têm na fábrica. Com a capacidade de colocar uma rede 5G, você pode tirar todo esse equipamento de controle e colocar um passo para trás, liberando esse espaço no piso da fábrica, que vale muito. Outros exemplos, agora no lado de ter posicionamento, ter essa capacidade de colocar sensores que podem sobreviver sem manutenção para mais do que 10 anos, você pode colocar todos esses sensores em ferramentas para sempre saber qual ferramentas foi usado e quando. Então, cada equipamento pequeno que você usa num ambiente industrial vai ter esses sensores e conseguir, sem manutenção, sempre transmitir dados. Isso foi um exemplo nosso, que nas nossas fábricas nós estávamos fazendo calibragem de todas essas ferramentas cada mês, e por causa que você não sabia qual ferramenta foi usada quanto, você precisava calibrar todas as ferramentas, todos os meses. Só com essa coisa simples de ter sensores em tudo que você usa lá de ferramentas, você sabe exatamente quanto cada ferramenta foi usada. Como você sabe, nós tínhamos essa situação aqui no Brasil,
em Brumadinho, essa barragem de água, estou usando a minha lista aqui de palavras. Nessas barragens de águas, o problema no Brasil foi que todos os sensores que eram para dar alarmes quando tinha um problema, eles foram destruídos junto com o acidente. Mas aqui, quando você tem a possibilidade de colocar esses sensores que sobrevivem 10 anos sem trocar bateria, eles conseguem sentir qualquer movimento em posicionamento, e esses são sistemas que são excelentes para dar alarmes com esse tipo de acidente. Isso é alguns tipos de aplicações que nós podemos colocar que requerem esse nível do padrão 5G. E, finalmente, um exemplo prático também, que nós já implementamos na Suíça, quando você precisa combinar todos esses aspectos do 5G. Controle da infraestrutura. Lá na Suíça, nós temos esses high-speed trains, onde eles querem mudar para ter todo o controle da rede de trens pela uma rede celular. E tentando fazer isso com cabo é impossível. Qualquer outra rede que está sem fio não consegue a capacidade que é necessário. Então, 5G funcionou perfeito. Lá você cria um slice virtual para eles, onde eles conseguem controlar tudo da operação do trem, e você tem um outro slice da rede, que é para o passageiro usar como internet normal. Então, aqui você precisa usar todos os aspectos desse padrão para chegar nesse nível de controle. Ok, esses foram alguns exemplos que eu queria mostrar. E agora eu quero passar a palavra para Edivaldo. Algumas perguntas. Antes de passar a palavra, eu vou corrigir uma falha aqui, que na apresentação eu simplesmente dei um skip na BEX, que é parte do evento, tá? E o Jean Segard vai bater um papinho com a gente também. Então, desculpa aí o Anders e o Jean. Depois da Ericsson e do Urgel, a gente vai ouvir um pouquinho deles. E agora continuamos aqui. O Hans falou muito como que o 5G vai mudar nossa vida, né? E é tão real que é fantástico, né? Então, Edivaldo, continua então. Continuo, Sérgio. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer enorme aqui estar falando com todos vocês. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Muito bem. Parece um locutor de rádio. Deixa eu dividir aqui minha tela com vocês. Quando a gente fala de cenário tecnológico com a entrada do 5G, tem algo que eu gosto muito de falar e é dar noção a todo mundo no Brasil, que o nosso país ele não é mero consumidor de tecnologias que nasceram e que foram desenvolvidas no exterior. Ele não é um mero importador desse tipo de tecnologia, mas ele participa ativamente da padronização, da pesquisa e do desenvolvimento dessas redes, que são bastante sofisticadas, né? E a gente tem o privilégio de fazer isso em diferentes plataformas tecnológicas, em diferentes domínios. Eu vou dar aqui alguns exemplos, como, por exemplo, o domínio de rádio, né? E a gente está falando aí de eficiência espectral para as redes 5G, para que elas possam atingir as ultravelocidades citadas aqui pelo Hans, que vão muito além da banda larga mais veloz do que nossos celulares, mas são velocidades altíssimas, importantes para a gente realizar algumas transformações em diferentes segmentos de indústria, como, por exemplo, da indústria automobilística, da produção inteligente, indústria 4.0, do segmento de mineração e de tantas outras indústrias, né? A gente poderia falar também aqui de redes programáveis, né, para que as redes 5G elas possam oferecer essa feature, que já foi citada aqui, a de Network Slicing, para que o operador de telecomunicações possa oferecer recursos dedicados para, por exemplo, uma indústria no seu processo de digitalização, de inteligência, de busca das práticas da indústria 4.0, outros casos, como, por exemplo, de uma arena multiuso e que vai receber um espetáculo cultural e esportivo, você pode oferecer uma rede, não em caráter definitivo, mas até, por que não dizer, em caráter temporário. A gente pode falar de computação em nuvem, para que a gente possa virtualizar funções, e aí a gente está falando de transformações da própria rede de telecomunicações,
para a gente oferecer flexibilidade e virtualização para que a gente tenha recursos e a percepção de recursos infinitos com base na computação em nuvem e inteligência artificial, que é uma das áreas para as quais o Brasil é uma das principais referências globais da Ericsson. E inteligência artificial é um elemento de várias receitas. Ela permite várias transformações. Uma delas da própria rede de telecomunicações, quando nós, do Brasil, lideramos uma frente de trabalho multinacional chamada Zero Touch Networks. E o que é o Zero Touch Networks? A gente precisa oferecer inteligência para as redes 5G, para que elas sejam capazes de se autoprogramar, fazer a sua manutenção, o seu gerenciamento. E por que isso? Porque com o advento das redes 5G, a gente está falando de centenas, provavelmente milhares de novos casos de tráfego por sobre a rede de telecomunicações. O 5G passa a ser uma plataforma por sobre a qual inovações disruptivas vão acontecer. E dado esse cenário, fica inviável, para não dizer impossível, você ter especialistas temáticos das telecomunicações para gerenciar em tempo real tudo aquilo que vai estar acontecendo por sobre essa rede. Então, inteligência artificial é um elemento, é uma competência fundamental quando a gente está falando de rede 5G. Agora, para além do desenvolvimento da plataforma 5G, também é muito importante a gente desenvolver provas de conceito para a gente mostrar para os operadores de telecomunicações, para a sociedade e para a indústria o poder de transformação das redes 5G em diferentes segmentos, dos mais simples aos mais complexos. Vou dar um exemplo aqui simples, por exemplo, o segmento da educação, que através do uso de realidade virtual e realidade aumentada você tem um enriquecimento da experiência quando a gente está falando de educação remota. A gente pode falar também da mesma combinação de realidade aumentada e realidade virtual para a gente dar um salto gigantesco no segmento de entretenimento, quando a gente está falando de filmes, de mídia, mas muito especialmente do segmento de jogos. A gente pode ir para a indústria 4.0, que se realiza através de diferentes hypes tecnológicos. Eu posso citar como exemplo aqui latência próxima de zero, que o Han já falou. Eu posso falar de computação em nuvem para a gente remover dos robôs as suas funções mais complexas e alocá-las na nuvem. Ô, Edivaldo, por Pois acaso, não. você está projetando alguma coisa ou você está só falando da... Porque parece que você está se referindo a alguns slides, ou você gostaria de mostrar algum, não? Mostro sim, eu imaginei que todos já estivessem vendo os slides. Eu tô viajando aqui nos slides amanhã, Não estou vendo. imaginando. Só que a turma não está vendo, né? Eu vou apertar o botão aqui uma vez mais. Jonas, você autorizou ele a dar um share ou não? Do contrário, a gente aciona o plano B. Me digam se vem minha tela. O Jonas tem que autorizar você. Sim, já autorizei. Tá. Não, já autorizei. Deveria funcionar. Eu vou sentar aqui. Eu tenho... Por favor, Hans. Sim. Aqui é seus slides. Vamos ver. Agora vai. Se você puder pôr, por favor, na página... Isso, essa. Okay. Exatamente. Perfeito. Perfeito. É uma pena que vocês não tenham visto os outros slides, mas eu tenho certeza que o entendimento ele não foi tão prejudicado por causa disso. Eu estava aqui falando a respeito de combinação de realidade virtual e realidade aumentada, por exemplo, para segmentos de educação, entretenimento, jogos e assim por diante, indo para casos um pouco mais sofisticados, que fazem uso de um conjunto maior, mais robusto de características das redes 5G, como, por exemplo, latência próxima de zero, computação em nuvem e tudo mais, que é o caso da indústria 4.0, a título de exemplo. Ou seja, você alocar as funções mais complexas de um robô na nuvem. Então, com isso, você não apenas dá liberdade de movimento aos robôs, mas você consegue algo que é bastante importante, que os robôs
anteriormente apenas acessíveis do ponto de vista de custo para grandes empresas, eles passam a estar disponíveis também para empresas de porte médio, ou a depender do negócio, até de pequeno porte. Porque ao elevar as funções complexas do robô para a nuvem, você barateia o custo do hardware, um conceito que a gente poderia fazer um paralelo com um computador de $100, né? Você deixa na linha de produção funções mais mecânicas, digamos assim, você eleva as funções sofisticadas para a nuvem. E eu chamo a atenção para um aspecto muito importante que é, além do fato de muitas empresas passarem a ter poder aquisitivo para comprar esse tipo de robô, no momento em que cada empresa necessitar aumentar a sua produção e incorporar novos robôs à linha de produção, esses novos robôs herdam o conhecimento topográfico e particular daquela linha de produção dos robôs que vieram antes, porque toda essa informação está armazenada na nuvem. A gente pode falar também de telemedicina, a gente pode falar de cirurgias remotas, cirurgias não apenas de baixo risco, como de ordem dermatológica, mas até cirurgias cardíacas, se for o caso. A gente não pode deixar de falar de agricultura, que é um dos setores mais importantes da economia brasileira. E aí a gente está falando não apenas de levar conectividade no campo através de rádios 5G de longo alcance, o que permite que os fazendeiros modernizem o seu equipamento com colheitadeiras autônomas, com caminhões autônomos, mas muito especialmente fazendo uso desses sensores com bateria de vida útil na casa de uma década, você ter cobertura, não mais do fato de quilômetros quadrados, mas se necessário for até de centímetros quadrados, para você dar vida à agricultura de precisão do seu mais alto grau de requinte, para que você possa fazer uso absolutamente mínimo de insumos agrícolas como água, defensivos agrícolas, e com isso você não apenas aumenta a produtividade do agronegócio brasileiro, como você também aumenta as margens por estar fazendo uso absolutamente mínimo e necessário dos recursos. Se você puder passar a próxima, Hans, por favor. Falando agora um pouco da tecnologia, e aí confesso com o viés de uma operação de pesquisa e desenvolvimento, tem um outro fator que é absolutamente importante, que vai além das provas de conceito, além do desenvolvimento das redes, que é a gente observar, estudar os hypes tecnológicos para que a gente possa enriquecer as capacidades das redes 5G cada vez mais. Então a gente observa alguns conceitos, alguns desses a gente já estuda já, outros a gente inicia estudos em futuro próximo. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Internet of Things. O veículo autônomo talvez seja o caso mais tangível quando a gente fala de transformações disruptíveis possíveis apenas com o uso de rede 5G. Então aqui a gente tem um cenário que é muito comum para nós, seres humanos, que é dirigir um veículo numa avenida repleta de sinais em diferentes cores, como, por exemplo, faixas de pedestres, semáforos, veículos e pessoas se movendo de maneira absolutamente aleatória. Algo simples para nós, motoristas humanos. Mas do ponto de vista de tomada de decisão para o veículo autônomo, algo absolutamente complexo. Então a gente está falando aqui das redes terem capacidade para manipular e tratar uma quantidade enorme de dados, e com algoritmos muito especiais, muito sofisticados de inteligência artificial, você propiciar tomada de decisão correta, segura, imediata, com base nas tecnologias 5G. Se você puder ir um a mais, Hans, por favor. Um outro conceito que a gente estuda se chama Internet of Thoughts, Internet dos Pensamentos. E a gente acredita que até o ano de 2030 deve ser possível controlar objetos com cérebro humano. E a gente fala isso com certa crença, quase convicção, porque já foram feitos muitos experimentos nessa linha. O que vocês veem aí nessa foto é da Universidade da Flórida, que não foi feito esse ano, não foi feito ano passado, mas sim no ano de 2016, com uma corrida de drones controlados pelo cérebro humano. E se você, Hans, puder ir um a mais.
e outros desenvolvimentos paralelos, tanto num caso quanto nesse, que a gente está falando do desenvolvimento de interfaces cérebro-computador não invasivas, que através do uso das redes de telecomunicações e de qualquer dispositivo inteligente, você pode desenvolver tecnologias de assistência, por exemplo, para pessoas que têm algum tipo de limitação de movimento ou mesmo paralisia. Fazendo um paralelo aí com o Stephen Hawking, que foi um dos gênios maiores gênios da nossa história recente, imagine um aumento na qualidade de vida deles se tais tecnologias já estivessem disponíveis no século XX, né? Então, uma vez mais, a exemplo do caso anterior, nós estamos falando de funcionalidades, transformações tecnológicas com base no uso das tecnologias, das redes de telecomunicações a partir do 5G. E se você puder ir uma a mais, por favor, Hans. Então, quase que concluindo da minha parte, a gente falou aqui várias vezes de uma centena, se não milhares de novos casos de uso por sobre as redes 5G. Então, as redes vão precisar de capacidade de armazenamento de informação e também de capacidade de processamento. E uma coisa que vem ao nosso auxílio é o conceito de computação quântica, que é algo bastante complexo, mas ao mesmo tempo apaixonante, e que seguramente vai trazer capacidade extra para essa infinidade de casos de uso que virão com as redes 5G, né? Foram feitos aí alguns experimentos com base na mecânica newtoniana, que é a base dos computadores de hoje, e com experimentos do tipo polarização de luz, se definiu modelos computacionais quânticos que muito em breve serão utilizados para a gente ter esse aumento na capacidade do tratamento de informações do 5G. Se você puder ir para a última página, Hans, por favor. Então, assim, para que a gente possa competir e inovar, eu vou falar o óbvio aqui, que educação é muito importante. No nosso caso, a gente está falando de educação que vai muito além da graduação. A gente está falando de certificações muito especiais, programas muito profundos de mestrado, doutorado, mas eu deixo como pano de fundo para a gente discutir isso mais adiante, se for o desejo do nosso moderador, Sérgio Quiroga, e também da audiência. A questão é, a educação de uma nação ela tem que ser plural. A gente está falando de ciências humanas, biomédicas, mas também de ciências exatas. Então, o nosso país ele não pode renunciar a uma das vocações que ele já provou ter, que é competir de igual para igual no campo das tecnologias da informação. E eu acho que a gente tem que apoiar o desenvolvimento da educação. O Brasil tem excelentes universidades que formam estes profissionais que competem de igual para igual com aqueles que estão no hemisfério norte. Isso também, do meu ponto de vista, é muito importante de se enaltecer. Quiroga, público, era isso. Fantástico, Edvaldo, fantástico, Hans, fantástica empresa Ericsson. A gente está vendo que o mundo foi mudado desde 1876, né, que coincidiu com quando o telefone nasceu e a Ericsson nasceu também. Foi mudado com o GSM, com dados, e agora 5G promete uma mudança, né? Ou seja, que a gente vai deixar para a hora do debate. Então, a gente agora tem a SimilarWeb com o Urgel falando um pouquinho do ecossistema, e ele vai falar, obviamente, de tecnologia, que vem de um estado maravilhoso do sul do país, né? O Urgel está falando desde Florianópolis. E aí eu vou pedir para a turma, de vez em quando a gente ouve um cachorrinho, ouve umas paneladas, panelaços, etc. Põe em mute para não desconcentrar o speaker, né? E aí eu vou lembrar também que o nosso amigo, o vice-presidente da Câmara, Anders Norinder, está presente, né? Eu conversei um pouquinho com ele, né? Ele não está mais no Apex, mas está aqui com a gente. Então, gente, Urgel, SimilarWeb. Vamos lá, então. Tá bom a altura do áudio? Tá perfeito. Ok. Eu vou, primeiro, já que a gente teve o problema de compartilhar a tela antes, eu já vou compartilhar a minha primeiro, em seguida eu começo falando. Todo mundo consegue ver minha tela? Sim. Qual que está sendo compartilhada, por favor? Porque eu pedi para compartilhar de baixo e apareceu uma mensagem em cima. Está escrito Switch and Market Intelligence? Market Intelligence, SimilarWeb, August 2020. Essa mesmo.
Bom, antes de começar com a apresentação em si, inspirado pelo que Hans e Edvaldo falaram, eu vou falar algumas coisas também, acho que em cima do que vocês estavam dizendo. Mas, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite de todos vocês, em especial meu amigo Anderson, que fez a ponte. E vamos lá. Então, quando vocês falaram de 5G, me lembrou de uma pirâmide, na época de estudos ainda da engenharia de computação, que a gente falava que a base de tudo é a infraestrutura, né? E depois da infraestrutura a gente vai jogando os protocolos de comunicação, então vem os dados, e então vem os casos de uso para os consumidores, que é onde eu vou focar a nossa conversa hoje. Eu fiquei pensando 3 pontos enquanto ouvia as exposições anteriores. Fiquei imaginando assim, o que seria a nossa vida com essa pandemia 5 a 10 anos atrás? Não tinha nem Zoom, mal existia web conference, né? E 5 anos atrás, não teria infraestrutura para todo mundo ir para casa fazer home office ou trabalho remoto, e a internet eu acho que não iria aguentar. Depois fiquei pensando assim, ok, aí viemos com 5G, trabalha-se a infraestrutura, e aí a gente vem com todos esses novos casos de uso. O que seria uma pandemia como a de hoje 5 anos à frente? Então a gente teria e-learning com realidade virtual, possivelmente holograma, tem algumas empresas de holograma nascendo no Vale do Silício enquanto a gente fala. O mundo de jogos seria completamente diferente, porque todo mundo estaria usando aqueles óculos de realidade aumentada. A telemedicina também. Acho que a parte de delivery mudaria muito, porque tem alguns testes já, especialmente na Suíça, com robôs que fazem a entrega, né? Você faz o pedido, coloca no robozinho, ele leva na tua casa. E também acho que teria um pouco de, não é bem invasão de privacidade, mas um pouco de medições, sensores de temperatura, por exemplo, dentro das nossas casas, para fazer como se fosse um pré-teste de alguém que possivelmente tem febre e, com isso, controlar de uma forma mais granular o Covid, por exemplo. E por que eu estou dizendo isso? Assim, o 5G, na minha visão, vai ser como uma energia elétrica. Uma vez que a gente começou a ter acesso ao 5G, todas essas aplicações entram na nossa vida e a gente não tem como voltar atrás, não tem como um mundo sem energia elétrica. Hoje é praticamente impossível. Aliás, seria impossível. E o 5G vai ser a mesma coisa. Em cima disso, eu trouxe, então, alguns dados de SimilarWeb, vou só explicar rapidamente para vocês o que é a empresa. A SimilarWeb é uma empresa de Israel, então ela está no mercado há alguns anos, menos de 10. É uma empresa que captura dados diretamente nos computadores e aplicativos de celular. Com isso, a gente tem informação de qualquer website e qualquer aplicativo ao redor do mundo. E a gente está trazendo insights também com uma empresa chamada Alpha, com esses insights que a gente vai ver. Então, no mundo digital, eu trouxe um mapa de calor aqui para mostrar com vocês como é que está a questão de um heatmap, né, do nosso mapa de calor da análise de impacto do Covid no Brasil. Então, aqui na esquerda, nós temos todas as verticais todas as verticais digitais de negócio. Isso significa que se alguém acessou Netflix, por exemplo, a gente capturou esse acesso e a gente montou um mapa de calor do acesso desta semana para a semana anterior e somou. Então, o Covid no Brasil teve um início mais forte, mais ou menos em março, quando foi anunciado o primeiro óbito, né? Então, mais ou menos aqui onde a gente está nessa região, onde o mapa azul começa a ficar vermelho na parte de baixo, o mapa vermelho começa a virar o mapa azul na parte de cima. E o que a gente viu acontecer? À medida que as pessoas foram para casa, começou muito mais questão de jogos, questão de streaming e coisas de arrumar a casa e consumo interno da casa. Então, pintura de casa, comprar um móvel, comprar um eletrodoméstico, que está acontecendo mais recentemente, a gente vai falar sobre isso mais ao final. E web conference, telecom, etc., todos cresceram. Mais recentemente agora, questão de uma semana atrás, a gente começou a ver também algumas mudanças, porque algumas partes do país já abriram, né, abriu novamente a parte da economia, e está começando a ter uma baixa no crescimento. A gente vai entrar mais em detalhes em alguns que eu vou destacar com vocês. Então, o primeiro que nos chama a atenção foi o varejo online. O varejo era um ponto de interrogação, como é que ele ia se comportar. Aqui eu trouxe
Para vocês terem uma ideia do tamanho do varejo online, isso aqui eu estou somando acessos desktop, né, acesso computador e acesso via mobile web, que é telefone, mas não aplicativo. A gente tem em torno de 12 bilhões de visitas ano, somando esse nosso universo de e-commerce e shopping no Brasil. E na linha laranja, a gente tem um crescimento de agosto a julho do ano passado e de agosto a julho de 2020, agosto de 2019 a julho de 2020 é a linha azul. Na hora que iniciou aqui a pandemia, imediatamente a curva de ascensão cresceu. Aqui a gente está falando em torno de 400 milhões de visitas a mais em 2 meses. Então as pessoas continuaram comprando, só que migraram para o mundo online, né? E essa migração trouxe uma mudança de comportamento interessante. A gente tem, quando a gente vai comprar uma Havaianas, por exemplo, a gente pode acessar o site da Havaianas, pode acessar o site da Mercado Livre, pode acessar um pequeno site de alguém que criou um site para vender aquele produto. Na pandemia, existe um achatamento dessa parte branca, que significa os pequenos websites. Então, a gente tem os maiores websites aqui representados pelas cores, por exemplo, o Mercado Livre aqui embaixo, o maior de todos, crescendo na pandemia. Isso significa que esses grandes marketplaces, como se fossem os shoppings online, né, Americanas, Mercado Livre, Via Varejo, etc., se consolidaram como agregador de audiência. Então, para quem está ouvindo e vende online, seja uma indústria ou seja a parte de roupas, os marketplaces realmente se consolidaram como uma excelente alternativa. E além disso, a gente viu também aumento de mobile web, ou seja, as pessoas acessando mais ainda via telefone. Entrando mais em detalhes, aqui eu trouxe alguns dados dos 10 maiores players desse segmento, onde a gente tem catalogado mais de 10 mil. A gente vê que eles cresceram, tem um número de visitas relevante e também existe uma outra mudança de comportamento que foi um aumento na duração de visitas e nas páginas por visita. Quer dizer, a pessoa acessa mercadolivre.com.br, por exemplo, fica mais tempo lá e procurando mais produtos. Isso é algo novo. E como que a gente liga isso com 5G? As empresas que vocês estão vendo na tela, todas elas são líderes no que a gente chama de experiência do consumidor. Ou seja, eles trabalham para ganhar 0,1 segundos quando uma tela vai carregar, por exemplo, para você ver o produto. Porque aqueles 0,1 segundos, dado o volume, representa um número maior de conversões, que representa, obviamente, milhões a mais no EBITDA da empresa, né? Então, com o 5G, essa latência, esse tempo de carregamento tende a cair e você já tem, dentro de uma base instalada de pessoas que estão acessando e querendo fazer aquela compra, só o fato de carregar mais rápido a página, a gente já vai estar injetando milhões de reais na economia. Só por conta da infraestrutura, a gente resolve aquele caso de uso de compra. É só pensar, né? Quando a gente abre para comprar alguma coisa e começa a demorar para carregar a página, muitos de nós a gente desiste, né? E na parte de aplicativos, também teve um crescimento praticamente exponencial. Então, o Mercado Livre, por exemplo, tinha 19 milhões de usuários ativos mensais em janeiro a junho de 2019 e janeiro a junho desse ano passou para 22 milhões. E todos os players de varejo no Brasil tiveram esse incremento significativo, ou seja, o celular já está cada vez mais na mão e vale o comentário que eu falei anteriormente, na medida que for resolvendo a questão de acesso e velocidade, vai injetando também mais dinheiro nesse mercado. A gente tem um player que eu gosto de comentar, que as pessoas perguntam muito para a gente, que é a Amazon. Desde que entrou no Brasil, vou até voltar um slide aqui, a gente pode ver que a Amazon já está praticamente na questão de aplicativo do tamanho da Casas Bahia. Quando a gente olha computador, desktop, eles já são até maiores. Então, por exemplo, a Amazon cresceu 80% do ano passado para esse. De novo, a linha laranja representa agosto a julho do ano passado e a linha azul, agosto a julho desse ano. E, pelo crescimento tão rápido, eles fizeram algo que o mercado não fez. Eles cortaram o investimento em mídia paga. Ou seja, tinha tanta gente buscando produto na Amazon que eles acabaram reduzindo a velocidade de investimentos. Não sabemos porquê, mas a gente viu que foi o único comportamento, enquanto o mercado todo estava comprando, né? E essa primeira linha aqui, a linha azul, representa acesso direto. São pessoas que acessam amazon.com.br para fazer a compra. Então, eles têm uma força de marca muito forte, extremamente forte. Nos Estados Unidos, há mais de um ano, as pessoas buscam, quando alguém vai buscar um produto,
primeiro vai na Amazon antes de ir no Google. Então, primeiro vai digitar amazon.com para depois procurar um produto e ver se o produto existe lá. E quando a gente avalia por que a Amazon tem esse caso de sucesso, também tem a ver com a velocidade e usabilidade do website deles. Então, o website te entrega muito rápido a informação que você quer, o produto que você quer. E em questão de conversões, a gente também viu algo interessante aqui no Brasil, que é as conversões deles crescendo mais rápido do que o tráfego. Ou seja, a gente, a cada X visitantes a mais, acabaram convertendo a mais. A taxa de crescimento de conversão da Amazon, em média, fica em torno de 300% no ano. E, de novo, tem a ver com esse hipercrescimento, tem a ver com esse ciclo, essa velocidade de carregamento da página, com a quantidade de produtos e a velocidade com que consegue entregar isso. Do setor automotivo, a gente teve aqui em março, mais ou menos, foi o período onde começou as restrições não lockdown, mas as restrições de movimentação. E agora, de abril a julho, a gente viu uma retomada de interesse de buscas no Google, no Yahoo, onde as pessoas buscam por um determinado tipo de carro, por exemplo, e caem em websites de comparação, como Webmotors ou eCarros. Também a gente vê aumento direto nas montadoras, então sites que nem a Fiat, Volkswagen, etc. Mas ele é um aumento mais lento, né? Não teve um crescimento na pandemia, mas já existe uma retomada. Do mês passado para esse foi 12% em número de visitas, esse aumento. E quando a gente abre o mercado como um todo, o mercado automotivo, tirando de carros que ficou mais ou menos igual, do mês passado para esse, a gente vê que o crescimento médio está em torno de 15%. Então, esse deve ser um mercado que a gente deve ver um reporte de números melhores de vendas em seguida. A gente aqui está medindo mais o interesse da audiência, que depois de 1, 2 meses a gente acaba vendo o resultado na questão de vendas. Então, está retomando. E, de novo, mobile, né? Então, nessa coluna aqui, a gente vê que em torno de 70% a 80% das buscas foram a partir de um celular. Viagens e turismo, a gente teve essa notícia aqui da Agência Brasil, né, do governo. São Paulo registra a primeira morte de Covid no país, isso foi no dia 17 de março, então nessa flechinha aqui é a soma de número de visitas desktop e mobile no mercado, né, na indústria de viagens e turismo do Brasil, então somando todos os websites desse mercado. 2 dias depois, essa indústria tinha caído para 1/3 o número de visitas. A gente teve, claro, linhas aéreas que o pessoal entrou para cancelar, mas basicamente zerou e continuou aqui embaixo até o mês passado. E daí o que nós vimos nesse último mês, que parece uma boa notícia, são os top players de mercado com um aumento bem significativo de visitas mês a mês. Então, por exemplo, eu vou destacar aqui, vejam, 123 milhas, a Airbnb com 40% de crescimento em relação ao mês passado, Decolar, ClickBus, não tem ninguém decrescendo. Por curiosidade, existe muita busca agora por casas no interior. Então, as pessoas estão buscando alugar um sítio por um final de semana ou alugar uma casa maior onde possa acabar levando a família. Ou seja, você pega o teu núcleo familiar e leva para o interior para poder ter um pouquinho mais de espaço, né, durante esse período de fechamento. E eletrodomésticos. Esse aqui eu achei interessante. A gente começou a ver o movimento de comprar coisas para casa antes e agora, recentemente, nesses últimos 2 meses, um momento sobre eletrodomésticos. Como é que eu fiz o que significa esse gráfico aqui? Eu peguei todos os canais de busca da internet, então Yahoo, Bing, etc., e excluí as marcas, né? Então as pessoas procuraram, por exemplo, por geladeira, ou por aspirador de pó, ou geladeira inox. Consolidei isso num grupo e esse grupo foi formado por essas palavras aqui. Então, temos relacionados a geladeira, aspirador, secadora, fogão, micro-ondas e máquina de lavar. Esse volume significa a quantidade de visitas a quantidade de buscas a partir desses termos. Então, por exemplo, geladeira inox no mês passado foram 317 mil buscas no Brasil. E esse change significa do mês passado para esse mês de agora. E vocês podem ver que é um crescimento de 3 dígitos em um bom número aqui, um volume
grande, então geladeira Electrolux, por exemplo, 60% de crescimento a partir de um volume que já não era baixo, né? E a tendência aqui de crescimento de vários desses sistemas, é quase um crescimento exponencial aqui, cada barrinha significa um mês. Então a gente tem esses últimos 2 meses com várias oportunidades para dar um upgrade no lar, que é como a gente está chamando esse comportamento. Então, um resumo, o mapa de calor indica que existem mudanças no comportamento do consumidor, no nosso comportamento. A gente viu que o varejo apresentou um desempenho muito bom nesse período. Quem investe na bolsa e comprou na baixa também, empresas de varejo, viu como valorizou. Os marketplaces consolidaram a liderança, então os players menores acabaram perdendo audiência. A gente vê que empresas com foco na experiência do consumidor, em especial com velocidade e confiabilidade nos ativos digitais, né, carregar mais rápido, entregar melhor o produto, etc., possuem maior conversão, então Amazon, Mercado Livre, Americanas, por exemplo. Alguns sinais de recuperação na indústria automotiva e viagens e turismo, mas não em V, uma recuperação um pouco mais lenta. E um maior número de buscas por assuntos relacionados a estar em casa, como eletrodomésticos. E é isso. Se alguém depois quiser mais alguma informação específica, a gente fica também à disposição para responder aqui. Muito bem. Eu estou vendo que o chat está bombando aqui, o Hans e o Edvaldo estão respondendo muitas perguntas, então, de repente, se o pessoal quiser dar uma olhada lá, vale a pena, né? E aí depois a gente torna algumas públicas, né? Porque os caras são multitask, já estão respondendo todas as perguntas. Eu acho que o Gel vai ter várias perguntas aí para você. Vamos lá. Bex, Banco Bex. Eu já fiz muita transação quando eu estava na Ericsson, ou seja, que a gente trazia e mandava dinheiro de lá para cá, ou seja, e o Bex era o mediador, né? Vamos lá, Jean. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Jonas, Anders, colegas da Câmara e os demais da Ericsson e da Similarweb. Só um breve comentário. Né? Nós, como um banco que oferece uma plataforma de pagamentos digitais, que em grande medida permite que empresas de fora do Brasil façam venda de bens e serviços digitais, a gente também consegue acompanhar um pouco o que está acontecendo nesse momento, né? Além de ratificar várias questões que o Urgel apresentou aqui, a gente tem uma distinta que é de investimentos, né? A gente observou até por via a parceria que a gente tem com a Avenue Securities, um grande aumento de investimentos, né? Em ações para fora do Brasil. Então, o brasileiro descobrindo um investimento fora do Brasil e fazendo tudo isso via digital, numa velocidade que a gente não via nos últimos 10 anos, o que a gente fez em 12 meses. Né? Mas fora isso, corroborando como o Gel já passou, o e-commerce cross-border, né? Não somente o nacional, mas aquele que vem de fora do Brasil, principalmente da China, o entretenimento, né? Via o streaming, via gaming, enfim. Isso eu estou falando, como também o Gel comentou, estou falando já na ponta do pagamento, né? Não é pesquisa, a gente está falando de compra efetiva, né? E, enfim, e a gente, claramente o mundo teve que se adaptar e acelerar o seu comportamento para o consumo mais digital, e eu trago algumas questões aqui, né? Da onde vem esse crescimento? Você tem usuários que aumentaram a frequência de compra, você tem novos entrantes, né? E a pergunta de $1 milhão, quantos vão permanecer, quantos vão voltar para o modelo mais tradicional de consumo, mas certamente muitos vão permanecer. E você tem um aspecto demográfico que é inegável, né? Que se mistura aí, que é a geração de millennium, que hoje são pessoas adultos de 20 a 40 anos, e a geração Z, que é totalmente nativa digital, que está chegando. Então, isso faz a gente já tinha uma tendência de digitalização da economia, né? Seja na oferta, com infraestrutura da Ericsson, ou varejo online, seja na demanda, que é o comportamento de todos, sejam falando de empresas ou de pessoas físicas, mas essa pandemia que tem um lado que todos lamentam, de questões sanitárias e nos privar de momentos que todos aqui certamente estão fazendo falta,
mas ela acelerou demais essa tendência, né? E a gente está vendo aí uma confluência, a infraestrutura, a pandemia, que é uma realidade, e que a gente costuma comentar que é o botão do 10 times forward, né? O que ia demorar talvez 10 anos se materializa em um ano. Enfim, na nossa visão, muito do que aconteceu aqui na pandemia vai ficar, né? Quem está na oferta de infraestrutura cloud são os grandes vencedores. A gente vê isso por números que estão na mídia, mas no mercado acionário, serviços de streaming também, e muita gente que passou a comprar. E a gente está vendo agora com a apresentação da Ericsson como isso também vai impactar mais ainda do lado da oferta da indústria. Eu diria que, se ainda tiver tempo, é o last call para alguma empresa se digitalizar ou rever o modelo dela, porque em poucos meses, no máximo 2 anos, se você não tem, de alguma forma, a sua estratégia acoplada do lado da oferta ou demanda na via digital, você vai estar fora do game, né? A não ser que você seja uma empresa de um nicho muito específico. Acho que é a nossa visão e o que a gente observou na ponta de pagamento. Bom, muito bem. Gente, nós tivemos uma viagem aqui, né? Porque nós tocamos no 5G, tocamos em toda a inteligência aqui na Similarweb. Olha só como que coisa que a gente nem pensava, né? E aqui os serviços financeiros no ecossistema. Está bem claro que 5G ou as telecomunicações no geral mexem com a qualidade de vida, né? Que nós vimos que mexe com a saúde, com o transporte, com a segurança, com a educação, com o entretenimento, serviços financeiros. Eu tenho uma pergunta aqui, que eu tô vendo que tá passando um monte de perguntas. Eu tenho uma pergunta talvez para o Hans. Considerando todas essas use cases de 5G, qual você acha que vai bombar no Brasil? Porque, vamos lá, quando o 4G entrou, o que bombou foi rede social, você lembra? Orkut e tal, começou e aí o 5G vai entrar e conhecendo o Brasil, agora eu perdi o Hans, eu não sei onde é que ele estava, eu estava olhando para ele. Mas qual que você acha que vai ser o use case que vai ter mais apelo aqui no Brasil? Cadê o Hans? E acho que eu perdemos o Hans. Ele está conectando com áudio. Está conectando. Perdemos. Acho que ele já respondeu, hein? Olha, enquanto o Hans se conecta, talvez eu possa colocar aqui. Eu estou aqui, desculpe, eu fui desconectado. Você foi... A reunião me jogou fora, mas estou aqui de novo. Qual era a pergunta? Desculpa. Tá, eu coloquei assim, olha, considerando... Nós fizemos uma viagem aqui de tudo que é qualidade de vida, considerando educação, saúde, serviços financeiros, entretenimento, transporte, segurança, serviço de inteligência, até de mercado, que a Similarweb mostrou para a gente de como as pessoas decidem, né? E o 5G está chegando. Qual é o serviço que você acha que no Brasil vai bombar? Eu acho que para 5G, para defender o business case, eu fiquei em várias discussões com as operadoras na Europa. Normalmente, até agora, como alguém escreveu lá, Demand, qual é o killer application que vai atrair todos os consumidores para pagar mais para 5G? Até agora ninguém sabe. Todas as pesquisas que foram feitas mostram que consumidores em geral, eles talvez estão preparados para pagar uns 20, 25 reais no máximo mais. E isso foi feito, essas pesquisas, em alguns países que já têm 5G, né, implementado por mês. Isso não cobre o business case. Então, você precisa ou achar esses killer applications que todo mundo vai querer, igual que nós tínhamos no 4G, que todo mundo começou a usar Facebook, Netflix, fazendo shopping pelo celular.
ou que nós precisamos convencer a indústria a entrar muito mais forte, pegar todas as redes dele em uma rede só, que vai ser uma rede celular. Então, isso junto, como business case, o custo por megabit já está baixando, mas não suficiente para conseguir continuar a viver com uma rede de 4G. Se o volume de tráfego continua desse jeito, nós precisamos 5G só para gerenciar todos esses gigabytes que precisam ser transportados da rede. Eu gostaria muito de ter uma resposta melhor, tipo, qual é o killer app que vai fazer tudo isso rodar, defender todo o investimento hoje, mas não tem. Se alguém descobre, me chama, porque eu quero fazer um negócio com vocês, viu? Não tem o killer app. Mas se eu puder colocar aqui minha contribuição também, Quiroga, de fato é uma pergunta de $1 milhão, e o que a gente observa é que alguns países têm planos específicos de transformações nacionais com base no uso de 5G. E um dos casos clássicos é o famoso Indústria 4.0. Então, a gente vê países, por exemplo, como a Alemanha, que tem um parque fabril muito rico, fazendo planos estratégicos para aumentar o seu poder de competir globalmente para a atividade fabril. Tá? Então, de fato, é impossível dizer qual é o caso, o killer application para os diferentes países, porque cada país tem uma vocação diferente. Agora, eu acho que seria fantástico a gente ter um ecossistema de empresas e startups revolucionando por sobre o 5G para a gente ser ainda mais protagonista no segmento do agronegócio, especificamente para o Brasil. Mas aí a ver, tá? Mas seguramente no plano global, a indústria 4.0 é um caso clássico que a gente aposta bastante. Lá tem Vivo, claro, e vários outros operadores agora, né? Pensando bastante como nós podemos criar esse ecossistema. Nós estamos envolvidos com eles. Eu acho essa discussão super interessante. O agronegócio parece muito forte no Brasil. E lá, como você está falando, Edvaldo, as possibilidades de ter mais eficiências, quando você pode conectar tudo, são fantásticos. E áreas enormes onde tecnologia celular vai ter um differentiator. Gente, o nosso cônsul da Suécia colocou uma pergunta que muita gente me perguntou, eu até sei a resposta, mas eu vou deixar o pessoal da Ericsson falar. Como é que pode? Se o leilão foi adiado, tá? Não tem frequência de 5G e tem gente aí falando de um tal Ericsson, Dynamic Spectrum Sharing, né? Spectrum Sharing, DSS é o nome daí, mas é o Ericsson Spectrum Sharing que foi colocado. Como é que pode? Eles já estão oferecendo 5G comercial. Que mágica que foi feita? Vocês podem explicar? Edvaldo, começa você. Eu começo então. Vai. A Ericsson inventou o Dynamic Spectrum Sharing, como você muito bem sabe, Sérgio, e a gente levou o advento do DSS para o 3GPP, a gente liderou os esforços para tornar isso uma tecnologia padronizada, ou seja, você faz uso das faixas de espectro já disponíveis para as tecnologias LTE Advanced 4G, 3G, para oferecer maiores velocidades com rádios 5G. A Ericsson já de muitos anos vende aqui no Brasil o que a gente chama de Ericsson 5G Radio, New Radio, né, que são rádios prontos para o 5G. Então, com uma pequena atualização do software que é feita remotamente, sem nenhuma necessidade de visita a campo, você tem o compartilhamento do espectro na mesma faixa, entre 4G e 5G. Claro que o regulador Anatel virá no futuro fazendo a licitação de novas frequências para que a gente possa atingir, após o leilão, velocidades mais altas e transformações industriais diferentes das que a gente está experimentando hoje. Mas hoje você já pode ter 5G em 1.8 GB, 2,5, assim por diante. Só falta uma coisa, viu, Renato? Não roda no teu celular aqui, vai ter que comprar outro. Tem que, não é isso, Edvaldo? Ou seja, para a gente, ou seja, mesmo com o Dynamic Spectrum Sharing, você tem que trocar o telefone, mesmo estando disponível, não aqui na praia onde eu estou, mas lá
eles fizeram um Golden Cluster, né? Lá em São Paulo, mas Sim. Acho que é só um modelo da Motorola que está funcionando, né, Edvaldo? Isso, a gente tem um modelo da Motorola que, para minha surpresa e felicidade, ele trabalha nas bandas que a gente chama de sub-6, o que significa que qualquer pessoa pode comprar hoje, porque no futuro, quando a Anatel fizer o leilão das outras frequências, você vai poder continuar a utilizar o seu celular seguramente, tá? Então, é preciso, sim, você trocar o celular. Bom, agora, no dry run nosso da semana passada, nós conversamos de um tema de 5G e crescimento da economia. Eu não acompanhei no chat, acho que ninguém perguntou como que o 5G, que a entrada do 5G é uma nova tecnologia, vai fazer o PIB crescer. Ou seja, vocês poderiam elaborar, até o Urgel tem um pedaço da resposta, né? E, lembra do assunto das compras, quanto tempo for mais rápido, se tiver melhor latência, né, o pessoal compra mais, né? Mas quem gostaria de elaborar nisso? Eu posso começar. Hans, você quer falar? Fica à vontade. É como você fala, Sérgio, todos os estudos que foram feitos internacionalmente mostram uma relação forte entre a disponibilidade de serviços de telecomunicação e o PIB de qualquer país. Começando dos simples exemplos de antigamente as pessoas precisavam se transportar fisicamente de um lugar para outro só para, por exemplo, vender os produtos deles. E quando eles chegam, eles entendem que lá não tem comprador hoje. Toda a viagem foi feita para nada. Esses simples exemplos, quando eles começam a ter acesso podem mandar torpedos, SMS, depois podem acessar a internet, pesquisar o melhor resultado para os negócios deles, simples que pode ser, ajuda bastante. E lá começa a sociedade a ter esses benefícios. Quando o governo pode digitalizar, quando as indústrias podem usar essas redes, a disponibilidade da informação, a eficiência em conexões, essa infraestrutura tudo junto dá possibilidades que nós nem imaginamos quando nós começamos a digitalizar a sociedade. Se você olha esses países modernos agora, para não usar a Suécia, podemos usar a Estônia, onde você até pode fazer a votação oficial para o governo pelo seu celular. Eles confiam tanto nessas tecnologias digitais, a sua identidade digital, que quase não tem coisa que você não consegue fazer pelo seu celular. Imagina o custo que eles estão salvando, onde eles podem colocar esse dinheiro para continuar a desenvolver o país, em vez de manter esses processos velhos. Eu acho que nós vamos ver a mesma coisa para o Brasil. Como agora morando no Brasil, eu estou um pouco desesperado para ver as operadoras conseguir crescer com 5G, não só para melhorar o negócio deles, mas para melhorar a vida para todos os brasileiros. Esse é o meu comentário. O meu comentário, Sérgio, é que o brasileiro ele é extremamente criativo, orientado a resultado. E quando ele tem essa qualificação que eu falei de educação, a gente consegue transformar e inovar disruptivamente. E com o 5G, a gente está falando de inovações que têm como barreira pura e simplesmente o conhecimento que você tem, por exemplo, de programação e conhecimento matemático, quando a gente fala de inteligência artificial, que é uma coisa mais simples do que a maioria das pessoas imagina ser. Então, o país ele tem uma oportunidade de inovar disruptivamente em setores com barreiras de entrada muito pequenas, que são basicamente conhecimentos. E isso a partir do 5G. Então, acho que a gente não pode renunciar e pensar grande, pensar em competir no plano global, porque, insisto, a gente está falando de economia baseada no conhecimento, pura e simplesmente, com baixas barreiras de entrada. E o país tem uma oportunidade fantástica de inovar disruptivamente em diferentes setores, a partir do 5G. Com certeza. Urgel?
Eu dividiria em, acho que eu pensei aqui três itens. Um, que é dentro da base instalada, a eficácia aumentando. Então, mesmo sem nenhum caso novo de uso, que é o que eu estava falando do varejo, por exemplo, o abandono de carrinho, que é quando a pessoa escolheu o que quer comprar, mas está demorando para fazer a compra e não compra porque a internet está lenta, por exemplo. Aquilo ali é chamado de abandono de carrinho. Aqui já tem um percentual relevante do PIB, que isso pode ser resolvido por 5G. Então, que é o lado da eficácia. Falei do varejo, mas vale para qualquer indústria que o tempo é sensitivo para faturar online. O segundo, acho que é penetração de mercado, né? Porque a gente tem ainda 25% da população que não acessa a internet em casa, certo? Então, 25% da população brasileira hoje dá mais de 40 milhões, né? E nesse caso aqui, acho que tem esse público novo a acessar, que o 5G pode permitir, e também me parece que pode ser que tenha uma briga, pelo menos no meu caso de uso pessoal, fiquei pensando, por que eu preciso ter fibra ótica chegando na minha casa se eu posso ter, de repente, um modem 5G? Né? Então, talvez a substituição de uma tecnologia por outro que seja mais residente, né, que caia menos, vamos dizer assim. E daí, por último, novos casos de uso. Então, como foi falado na indústria, telemedicina, etc. Mas aí acho que já estamos falando de um mundo um pouco mais avançado, porque para ter todos aqueles sensores ali, a gente, dentro da indústria, por exemplo, tem que ter uma alteração na indústria, tem que ter todo o conhecimento, tem o pessoal ser retreinado e tal. Então, acho que, mas é um mercado gigantesco. Então, a eficácia, a penetração de mercado e novos casos de uso. Ótimo, eu vou lançar aqui, vamos lá. Quando a tal da banda larga estava aumentando, a gente dizia, e aliás o Banco Mundial tinha um estudo que de cada 10% de penetração que subia a banda larga, o PIB do país crescia 1%. Lembra, né, Hans? Agora, não tem muito mais sentido, porque já sem banda larga não dá mais. De repente, Urgel, eu vou lançar um negócio para você vender para a Ericsson, fazer um estudo de... Você falou exatamente do negócio chamado latência. Uhum. Quanto mais rápida uma rede de telecomunicações for, quanto mais pode aumentar no e-commerce, nas decisões de abandonar o carrinho. Você falou abandonar o carrinho, eu lembrei exatamente no supermercado como o pessoal larga o carrinho, né? Mas abandonar o carrinho do e-commerce. A fila está grande, deixa o carrinho ali. Exatamente. Então, a gente não vai bater no Banco Mundial, mas eu acho que a Ericsson se beneficiaria muito, né, o Hans Edvaldo, de repente, olha, está aqui um estudo, ó, põe 5G todas essas empresas de e-commerce vão reduzir o abandono do carrinho em tanto. Se a gente tivesse esse número preciso, seria legal. Ou, de repente, os serviços financeiros, né, Jean? Se a digitalização, seguindo o título aqui do nosso evento aqui, ou seja, a aceleração da digitalização na era 5G. Ou seja, o que uma latência mais rápida ou mais capacidade nas redes de telecomunicações mudam na vida do BEX? Tá lá, você tem... Vou dar dois exemplos aqui, né? Primeiro, um que também foi citado, de educação, né? É um setor que a gente teve dezenas de milhões de crianças e adolescentes que foram, entre aspas, forçados a começar a estudar em casa, né? Isso pode provocar uma mudança e uma quebra de paradigma na academia e nas famílias de como elas vão passar a consumir educação, né? E para que isso funcione, a gente precisa de democratização, serviços, mas, enfim, também tem toda a parte de oferta do conteúdo em si. Há muito tempo você tem uma oferta de educação, né, de MOOCs, né, e que estava reprimida por uma resistência da oferta da academia ou mesmo das pessoas, e de repente a gente tem uma chance enorme, né? Os brasileiros vão poder passar a estudar em qualquer universidade do mundo, né? Mas para isso funcionar, você tem que ter a oferta chegando para todos, né? De uma maneira mais adequada em termos de jornada, experiência do cliente. E esse grande momento de agora é um laboratório enorme para se aprender a trazer educação e acertar as questões de pagamento. Então, acho que na educação é enorme. Também em termos de acesso,
aqui no Brasil a gente tem quase 50% da população não bancarizada. E a gente vê até o governo com dificuldade de fazer os benefícios concedidos chegarem nessa população. Ao mesmo tempo, muitas pessoas foram... um dos aplicativos que mais cresceu é o da Caixa, né, o do Banco Caixa, mas foram forçados a se inserirem em termos na rede bancária. O Brasil é muito forte em fintechs, né? Você tem mais uma grande oportunidade, né? Na verdade, a gente está falando de acesso. Quando a gente está falando de 5G, a gente está falando de acesso de bens essenciais, né? Já falaram também de saúde, mas educação é muito claro, e serviços financeiros é uma maior pluralidade de oferta e chegar também numa população que muitas vezes não tem o mesmo acesso que nós aqui estamos habituados, mas tem muita gente no Brasil que ainda não tem, seja por problema de meios de pagamento ou de acesso à internet. Beleza. Tem duas perguntas aqui que estão quicando aqui do nosso cônsul. E ele está insistindo aqui ele foi um pouquinho indireto e aí depois ele foi primeiro direto e depois um pouquinho indireto, mas eu vou naquela indireta aqui, que é a seguinte: os critérios do edital para o leilão devem seguir mais critérios de competitividade técnica apenas ou também de segurança nacional? O que você, Hans ou Edvaldo, quem gostaria de responder? Veja, essa é uma pergunta interessante e para nós da Ericsson, a gente tem um foco muito forte no desenvolvimento científico, tecnológico, para que a gente tenha o melhor produto para oferecer para os nossos clientes. E a gente deixa de lado essas questões geopolíticas, né? A gente entende que tem uma posição bastante relevante do ponto de vista do número de redes e de contratos globais que a gente tem em função do 5G. E eu atribuo isso à qualidade da tecnologia que a gente oferece e não a questões geopolíticas. Esse é o meu posicionamento pessoal. E se Hans e os demais quiserem comentar também, fiquem à vontade. Renato, se me permitirem um pedacinho de... a entrada de uma empresa chinesa em questão que está sendo muito perseguida aí pelo governo americano, principalmente, teve um efeito devastador. Eles começaram no mercado há uns 20 anos, 19 anos aqui. Essa empresa acabou com grandes empresas como Nortel, Lucent, Alcatel, Siemens, Panasonic. Ou seja, teve um efeito devastador com consequências que a gente está vendo, e não foi feito nada. E decidiram fazer agora. A Ericsson é uma sobrevivente com muita força, né? A Nokia também, ou seja, a Nokia absorveu um monte, mas é incrível. Agora estão apelando para a segurança nacional. Eu diria, se a segurança, se eles quiserem grampear a informação, você passou por um endereço IP, você já está passível de ser grampeado. Pode ser aqui, pode ser no computador, pode ser na rede ótica, pode ser na rede de acesso, etc. Então, está tendo... Eu estou falando totalmente imparcial, né? E é bom, ou seja, até os caras da Ericsson não falam, e eu posso falar, né? O que está acontecendo? Vários países estão restringindo a Huawei nas redes 5G. Mas falar que é por segurança, não é por segurança. Porque você pode, como eu falei, ninguém está falando, os caras da Huawei têm quase que 60% das redes óticas no mundo. Ninguém fala disso, né? E é muito dinheiro. Ou seja, eles são uma empresa que fatura 130 bilhões de dólares contra uma Ericsson que fatura 25 e uma Nokia que fatura 23. Ou seja, eles ficaram enormes, né? Então, é tipo tentar conter eles, tá? Porque segurança você pode pegar em tudo que...
em todo o processo, tá? O único jeito de você ter total segurança aqui é você criptografar daqui até lá e você mandar um código. Tem uma tecnologia que tem um código que você manda e aí você está criptografado. Você fala, o WhatsApp está criptografado? Não está. O WhatsApp é seguro? Não é. Então, no edital, é difícil colocar alguma coisa, restringir. Eu acho difícil o Brasil colocar alguma coisa assim. Mas eles devem fazer. Está tendo uma coisa que ficou essa empresa cresceu demais. Eu não falo nada dos métodos, tá? Mas cresceram demais. E isso que está sendo feito agora deveriam ter feito em outras épocas. Tá? E agora, por exemplo, é incrível que só basicamente 3 empresas aqui no Brasil possam fornecer uma rede 5G. Você me entende? Ou seja, são a Ericsson, a Nokia e a Huawei. A ZTE tentou entrar e falhou. A Samsung não está conseguindo. Então, são 3. Você pergunta, isso é bom para o Brasil? Eu acho que não. Eu acho que... Quanto mais players, melhor a competitividade, de uma forma geral, sempre. Né? Exatamente. Eu estou falando sem bandeira nenhuma aqui, claro, com o coração aqui escondido, mas e nós, eu acho que todos entendemos isso. Então, a coisa, nos anos 80, 90, quem poderia fazer uma rede celular tinham 10 empresas. E hoje uma rede 5G aqui no Brasil, só 3. Uau! Gente, o tema aqui, eu poderia ficar falando com vocês um monte mais de tempo, a turma também. 4h30, né? São 1h30 de evento. Eu não sei, o Jonas me falou que seria bom acabar 4h15, mas o tema estava sensacional, né? Muito bom. O que eu gostaria da gente fazer é o seguinte: todo mundo liga a câmera e a câmera do celular, do PC e etc, que a gente vai bater uma foto. E é bom ver a foto com tudo. Arrumar o cabelo, então, né? Arruma o cabelo e tal. Hoje eu estou penteado, vocês viram? Até de camisa eu estou aqui direito e tal. Não fala ninguém que eu estou de bermuda, né? E chinelo, mas... A Michele Castro e o talento aqui, alguém, Vitor Júnior, se puderem ligar, eu vou bater uma foto aqui que é ótimo. E se quiserem levantar a mão também vale, viu? A Michele ligou agora. Então, mas vai... peraí, agora... Tá até tudo bem. Ótimo. Vou passar a próxima página aqui, ó. Todo mundo aqui, se puder ligar a câmera. Aqui tem muitos desligados. Eu não vai lá, Giovanni, Damares, Clara, Johan. Estão ligando, liguem a câmera, senhores. Olha lá, Marcos Amaral. Papá Leonardo Paganin, tem quase todo mundo. Victor, vamos lá, terceira página. É que são várias, hein? Olha. Aqui também. Bom, gente, acho que a gente tem que acabar, que muita gente está saindo, ou seja, mais um evento de sucesso aqui na Câmara Sueca, né? Ou seja, Câmara de Comércio Brasil-Suécia. Nós estamos aqui sempre aí trabalhando para manter a cultura desse país sensacional que é a Suécia em outro país formidável que é o Brasil está em construção ainda. O Hans falou várias vezes que o exemplo da Europa, de tal, de qual e tal. É ótimo a gente estar aqui, né, Hans? Que a gente vê que tem muita coisa para fazer aqui. Então, é uma aposta. O Brasil é uma aposta e todo mundo aqui está apostando no Brasil para desenvolver. E a Câmara de Comércio, ou seja, a gente tem interesse constante de empresas suecas querendo vir, ou seja, eu e o Jonas estamos aí o tempo todo com empresas com Covid, sem Covid e tal. Na hora que acabar esse negócio vai ser, eu acho que vai bombar realmente, vai ser muito melhor. O Brasil é um país de total interesse, a Suécia sempre esteve interessada no Brasil e a Câmara está aí sempre trazendo conteúdos interessantes para vocês, tá, gente? Então,
obrigado por esse evento. Obrigado pela presença. E se vocês tiverem mais perguntas, ou seja, para os speakers, a gente vai colocar. Eu, desde já, adoraria, Urgel, me manda a tua apresentação, que eu achei fantástica. Tá? Eu adorei. Aliás, todos me mandam a apresentação, o Hans e o Eduardo. Eu conheço mais, mas do Urgel é um case que eu adoro essa parte de inteligência de mercado. Tá? E obrigado, gente. E obrigado aos speakers, obrigado Erickson, Bex, SimilarWeb, tá? Jean, valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Forte abraço. Obrigado. Boa tarde. Parabéns aí. Tchau, tchau. Muito bom evento. Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Passa lá de fora, tá no